A paz do Senhor, crianças, tudo bom com vocês? Antes da gente dar início à nossa aula, vamos fazer uma oração e eu peço que todos fechem os olhos. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, Deus, eu venho te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Pai amado, Pai santo, muito obrigada, meu Senhor, pela minha saúde e a saúde de todos que estão assistindo. Toma a minha família e a família de cada aluno, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Desde já te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Bom, a aula de hoje se encontra lá no Antigo Testamento, no livro de Esther. O livro de Esther, eu vou resumir ele hoje para vocês. Eu vou contar um pouco da história dela, certo? Vamos lá. Certo dia, o rei Assuero, ele estava fazendo uma festa que durou 180 dias, uma festa bem grande. E aí o rei mandou chamar a rainha Vasti, sua esposa. Mas ele não sabia que a rainha estava comemorando a sua própria festa juntamente com as outras mulheres do palácio. E ela disse que não iria à presença do rei. E aí o rei ficou muito irado, chateado com a resposta dela, mas decidiu no momento não tomar nenhuma decisão. Esperou acabar a festa, conversou com o seu conselheiro e tomou a decisão de que a rainha Vasti, a partir daquele dia, não seria mais rainha e nem esposa dele. Meses depois, o rei ele começou a se sentir sozinho, triste e ele queria uma esposa novamente, uma rainha que pudesse ajudar ele não só nos assuntos pessoais, mas também nos assuntos do reino. E aí ele convocou todos os seus servos e fez como se fosse um concurso para que ele pudesse escolher uma nova rainha. E uma das moças escolhidas foi Esther, que na verdade se chama Hadassa. E Esther, ela não era daquela cidade, ela tinha acabado de se mudar para ali juntamente com seu tio Mardokai. E Esther foi para o palácio juntamente com as outras moças para que elas pudessem se preparar para se apresentar diante do rei. Quando chegou o dia do rei escolher a sua nova esposa e rainha, ele, diante de todas as outras moças, ele escolheu Esther para ser a nova rainha. E Esther ficou muito feliz, claro, diante de tudo que estava acontecendo. E quando ela se mudou para o palácio, ela conseguiu arrumar um emprego para o seu tio, Mardokai, para que ele pudesse trabalhar e também que ele pudesse ficar mais próximo dela, já que ele era a única família que ela tinha. E aí, Mardokai começa a trabalhar no palácio e, do mesmo jeito que Esther era querida por todos os outros no palácio, ele também começou a ser querido por ser uma pessoa simples, uma pessoa educada e muito justa. Mas existe uma pessoa nessa história chamado Amã. Amã, ele era muito amigo do rei Mardokai. No tanto que o rei considerou ele a pessoa mais importante do reino depois dele. Então ele era o segundo. Ele era uma pessoa que se sentia tanto, achava que ele se achava tanto, ele achava que ele tinha tanto poder, que quando ele passava, ele queria que todas as pessoas se curvassem diante dele, se ajoelhassem. E teve um dia que quando ele estava passando no meio da cidade, Mardokai não se ajoelhou diante dele. E aí, isso gerou em Amã uma raiva muito grande. E aí, Amã decidiu que ele iria matar Mardokai. Quando Mardokai soube que Amã ia tentar matar ele, ele saiu do palácio e voltou para onde ele morava antes.
Só que muitas pessoas foram perguntar a ele: mas Mardoquai, por que você não se ajoelhou? Ele era uma pessoa tão importante, tão querida do rei, uma pessoa da realeza. Por que você não fez isso? E aí ele contou que ele e Esther eram judeus. E por isso que ele não adoraria outra pessoa a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus. Então, ele decidiu que não iria se ajoelhar diante de Amã. Por isso, ele não se ajoelhou, por conta que ele era judeu. Prestem atenção nessa parte. Amã descobriu o porquê que Mardoquai não tinha se dobrado diante dele. E aí a raiva dele cresceu mais ainda. Ele decidiu que ele não iria matar apenas Mardoqueu, mas sim que ele iria matar todos os judeus da cidade. E isso gerou em Mardoquai uma tristeza muito grande. E quando um judeu ele tem essa tristeza, ele se veste com uma roupa de saco, para que as outras pessoas possam ver que ele está passando por um período difícil, que ele não está contente com a sua vida, e de acordo com isso, diante disso, ele se vestiu com vestes de saco. Quando a rainha Esther soube de tudo isso que estava acontecendo, ela mandou chamar o seu tio Mardoquai e disse para ele que ele e todos os judeus da cidade, juntamente com ela, jejuassem 3 dias, porque ela iria tomar coragem e iria falar com o rei. Mas antes dela ir falar com o rei, pedir para que o rei não deixasse que Amã fizesse isso, nem com Mardoquai, nem com os judeus, ela pediu, na verdade ordenou que todo o povo judeu e o tio dela, Mardoquai, orassem juntamente com ela, para que Deus pudesse abençoar a vida dela, desse a ela sabedoria e principalmente que ele fosse aquebrantando o coração do rei e que o rei pudesse fazer por ela e por Mardoquai e todos os judeus alguma coisa. Bom, eu queria contar para vocês o resto da história, o final da história, mas infelizmente não posso, porque vai ser a nossa última aula do trimestre, então domingo que vem vocês vão saber o que aconteceu com Mardoquai, se Esther conseguiu falar com o rei, o que aconteceu diante de tudo isso. Mas antes de eu me despedir de vocês, eu vou deixar para vocês uma tarefa, que vai ser muito fácil. Vocês precisam apenas de um caderno, lápis ou caneta, o que você preferir, e são apenas 4 perguntinhas. Eu vou deixar as respostas na descrição do vídeo e vocês não podem olhar a resposta agora, só quando vocês terminarem de escrever e responder todas as perguntas, certo? Vamos lá. A primeira pergunta: escreva todos os nomes dos personagens da história. Vou dar uma dica para vocês nessa pergunta aqui. São 5, certo? Segunda pergunta: como era o verdadeiro nome de Esther? Essa é fácil, gente. Tem até uma pessoa conhecida de vocês com esse nome. Terceira: por que Mardoquai iria ser morto? Essa também é muito fácil, gente. Eu só botei pergunta fácil para vocês. Quarta e última: o que a rainha Esther fez antes de se apresentar ao rei, após saber o plano de Naamã? Bom, essa foi a aula de hoje. Eu espero que todos vocês tenham gostado, que vocês façam a tarefa, que vocês tenham acertado também. Tia, eu não soube responder. Só pausar, voltar o vídeo, ver a história novamente, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder tudo. Certo? Muito obrigada pela paciência de assistir, por estar aqui assistindo. E eu peço que vocês façam a atividade. E é isso. Muito obrigada. Que Deus possa abençoar não só a minha, mas a vida de todos vocês, da casa de vocês. E é isso. Até a próxima aula.